Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa novo na nossa telinha e hoje é um programa, é o primeiro programa de uma série que vamos ter aqui que vai trazer muita informação. Nossa convidada é especialista em condomínios, é a Natália Farinon Paim. Ela vai contar para nós aqui tudo que ela já aprendeu sobre condomínios e o que ela pode auxiliar quem precisa. É um programa que eu considero que vai ter um conteúdo muito bom, muito esclarecedor. Vai ter várias nuances do programa de conhecimento. E a nossa convidada vai dar o seu primeiro oi na Câmara 1, toda sua, dona Natália. Muito bem. Então, eu sou Natália Farinon Paim, sou farroupilense, né, nasci em Farroupilha. Minha família também é daqui. Minha mãe é Barriga Verde, de Santa Catarina. Meu pai é o gringo aqui da Serra. E eu trabalho com condomínios desde 2019. Né? Quando eu assumi os imóveis da família, eu precisei estudar, né, os assuntos, todos os assuntos que envolvem imóveis, né, a parte imobiliária, e começando pela organização, que é o síndico. E a tua formação de faculdade? Eu sou advogada. Começou como advogada. Me formei em Direito pela Unicinos. A formatura foi em 2011-2. E tive meu escritório em São Leopoldo por 2 anos. Mas eu vi que a advocacia não batia o coração, né? E aí eu decidi estudar para concurso. Então fui estudando para concurso. E até que em 2019 eu precisei assumir os imóveis da família. Então, estou no ramo condominial por uma necessidade. Tudo surgiu por uma necessidade que virou uma grande oportunidade. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Tu é farroupilense da Gema, né? Estudou aonde? Boa. Eu estudei nas Irmãs. Nas Irmãs? Nas Irmãs. Eu comecei com o prézinho nas Irmãs, fui até a 8ª série. Hoje parece que tem até a 9ª, Sim. Né, 9º ano. E quando eu me formei no 1º grau, 2º grau eu fiz em Caxias, no Mutirão Objetivo. Né, fiz o 1º, o 2º e o 3º ano e me formei e parti para o vestibular. Conheceu a irmã Odete, então, lá no... A Odete, sim. Tá até hoje lá. Até hoje. A minha filha também estudou ali, conhecia ela, e a minha filha de 10 anos também conhece a irmã Odete, é muito querida. Muito querida. Eu gostava muito da Irmã das Dores. Nossa, Irmã das Dores. Eu nunca mais vi a Irmã das Dores. Então, hoje, nas visitas que eu te fiz lá, tu me mostrou vários certificados de conclusão de cursos e tal, né? Tu quer falar um pouquinho? Fala um pouco da tua especialidade, assim, por que tu te especializou nisso? Tu foi buscar um conhecimento que é um conhecimento que poucas pessoas têm pelo universo que tu buscou, né? Sim. Quando eu decidi, né, cuidar então dos imóveis, na verdade não foi uma decisão que eu não tive muita escolha, né? Então comecei a cuidar dos imóveis da família, e daí eu fiz um levantamento da situação, né? E eu identifiquei que eu poderia iniciar a organização através do síndico, né? Hoje o síndico é o responsável legal por um condomínio, né? Então é ele que providencia as manutenções necessárias, é ele que cuida das demandas legais, enfim. E ali estudando eu identifiquei um leque, né? E obviamente que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então tudo é uma questão de tempo, de se movimentar, né? De transitar pelo trabalho que se faz. E aí eu, como tenho a minha base jurídica, né? Sou advogada, fiz especialização em direito condominial pela Verbo Jurídico, né? Seria uma pós? Ou uma pós-graduação, até para entender a questão de cobrança mais específico, até porque não sei se nas outras universidades, mas na Unicinos, quando eu cursei condomínio, eu vi condomínio, eu e os colegas, né, nós vimos condomínio em 1 aula e meia.
Não é nada, né? Não é nada. Então, assim, precisei buscar uma especialização, né? E, junto com isso, eu identifiquei uma dificuldade na comunicação, né? Então, naquele momento, eu tinha a possibilidade de tempo, então eu pensei, eu vou aproveitar e vou fazer um curso de mediação de conflitos. Mediação de conflitos. Mediação de conflitos. É o que mais tem nos condomínios. Nossa, mais tem. E são ruídos na comunicação, né? Então, busquei, né, fiz um levantamento, pesquisei os cursos, encontrei cursos na Júris. Né, a Júris é muito reconhecida, né? Escola Superior da Magistratura, né? E era um curso online. As aulas foram todas online em decorrência da pandemia. Você pegou toda a pandemia. Eu peguei toda a pandemia, né? Então, foi muito bom. O estágio, então, que são as sessões de mediação, a gente fez online. Né? Foi uma experiência muito diferente, e muito enriquecedora, né? Foi muito bom. E ali eu já mudei o meu olhar. Tu muda o teu olhar, tu muda a forma como tu te relaciona com as pessoas. Eu mudei a forma como eu me relacionava, inclusive, com meu marido. Porque tu começa a ver as dificuldades com um olhar técnico, né? Com um olhar mais aprofundado. É muito bom, eu recomendo. Ruídos da comunicação. Ruídos de comunicação. Eu queria voltar um pouquinho ali, tu falou na responsabilidade do síndico, né? O síndico é como se fosse um gerente de uma empresa, né? Ele vai responder por coisas que às vezes se ele não está atento, ele vai atender, ele vai responder juridicamente. Sim, né? Ele responde juridicamente. Inclusive, por exemplo, se acontece alguma coisa no condomínio, né? Legal, jurídica, policial, quem é que o delegado vai chamar? Não vai chamar o conselheiro, né? Não vai chamar o condômino que reclama que as coisas têm que ser assim. Vai chamar o síndico, né? Então o síndico vai sair do espaço dele, ou do trabalho, ou do lar dele, para se dedicar àquele momento que é estressante, né? E que às vezes ele nem tem conhecimento da causa, né? Que às vezes não tem. Normalmente ele não está trabalhando, né? O síndico morador, né? O síndico morador tem, tudo tem o seu lado bom e o seu lado que não é tão bom, né? Tem os prós e os contras. O síndico morador, ele está no condomínio, ele tem um contato mais próximo com os condôminos. Se não tem, ele tem essa possibilidade, porque ele está lá, é só ele procurar, né? Ele fica sabendo de coisas que muitas vezes o síndico profissional não sabe, né? Por outro lado, tem toda hora batendo na porta dele. Toda hora batendo na porta dele. Não, toda hora. E assim, quando ele tem que tomar uma decisão difícil, que eu acho que é aí que pega. O síndico, ele está numa posição de liderança, né? Então, ele vai tomar as decisões. São decisões que ele não tem escolha, ele tem que fazer porque é a responsabilidade dele. E que às vezes dói no bolso das pessoas, ou até toma uma decisão contrária do que ele gostaria, ou, né, no conforto, do vizinho, né? No conforto, como é que a gente fala quando a gente está na zona de conforto. Sim. E aí o condômino que não enxerga o todo da gestão, porque ele está lá no fim, ele não está enxergando os bastidores, ele não entende muitas vezes a importância que é ele pôr o lixo no lugar devido. Ele acha que é uma coisinha, mas aquilo, né? E cada um tem o seu jeito, né? Tem o seu jeito. E aí o síndico toma as decisões, né? Porque é dever dele fazer cumprir a convenção. Né? Então ele não tem o que fazer. E aí as pessoas pessoalizam. E aí ficam com raiva do pobre do síndico, né? E daí se encontra na garagem, no elevador. E daí já não gosta, e já faz... E cria atrito, né? E daí já faz coisinha para derrubar o síndico, né? E aí vai. E em contrapartida, o síndico profissional, ele já vem preparado, porque ele estuda... A gente fala síndico profissional, mas o ideal é o síndico capacitado. Porque a gente não tem hoje em dia não se tem a profissão regulamentada do síndico. Ainda? Vai ter, precisa, né? E aí os síndicos moradores, ou quem quer iniciar, né, essa nova
carreira promissora, que é de síndico profissional, vai se capacitar. Então, o síndico já chega no condomínio, já sabendo o que é uma previsão orçamentária, né, o que é uma manutenção preventiva, né, qual a importância da manutenção preventiva, que tem que recolher o INSS do síndico, porque ele recebe ou a isenção da cota, Então, tem várias informações que o síndico capacitado tem, mas, em compensação, informações de relacionamento fica lá no condomínio. As pessoas que ele recebe através das pessoas, né? Vamos continuar daí. Tu fez 2 especializações, mas tu fez uma mais ainda especial, que tu me mostrou lá um certificado que é pouco conhecido ainda. Sim. A mediação, perdão, a mediação é uma capacitação, uma certificação, né, de mediadora de conflito. Essa que eu fiz foi um curso de mediação judicial de conflitos, depois eu passei por uma prova e, tu apresenta os trabalhos, enfim, e é certificada pelo NUPEMEC, né. A especialização, os cursos, eles são capacitantes, né, então eles te capacitam. A certificação, ela é como se fosse uma prova da OAB, né. Quando eu comecei a procurar curso de síndico profissional, foi lá no início, lá em 2019, eu fui no Google, né, como todo bom pesquisador, vai no Google, né, e ali eu encontrei imobiliárias, encontrei uma escola, né, para síndico profissional, que é a Gabor, eles são de São Paulo, e eu encontrei também a certificação de síndico 5 estrelas, né, tem o CONASE hoje, enfim, na época também tinha, mas me chamou a atenção o síndico 5 estrelas, e quando eu vi, olha, acho que a gente pode chegar lá, né? Então, a longo prazo, eu já pensava na certificação do síndico 5 estrelas, né? E é uma prova, como se fosse uma prova da OAB. Faz a inscrição, né? Tem o dia certo para fazer a prova. Antes do dia da prova, tem o dia para fazer o simulado, né? Eles te dão material, eles te dão todo um suporte. É bem interessante mesmo. E aí tu faz uma prova de 80 questões. 80? 80 questões objetivas. Não é pouca coisa. Não é. É a OAB. A OAB hoje são 80 questões. Então, a primeira etapa, né, que é o primeiro período, 40 questões, tu finaliza e tu tem uns 5 minutos para tomar uma aguinha, para ir no banheiro, né. Depois tu tem mais 40 questões, né, objetivas. E no final tu tem 4 dissertativas, né? No meu exame, né, do síndico 5 estrelas, eu fiz, foi pedido uma notificação, então a gente tinha que fazer uma notificação ou advertência, né? Então tu tem que... Saiu do zero? Do zero, não tem modelo, né? E não tem consulta também. Tinha que fazer essa notificação, eu acabei fazendo uma advertência, né? Um edital de convocação de assembleia, né? Então tem todos os requisitos para se fazer um edital de acordo, né? Para ficar dentro da lei. Para ficar dentro da lei. O terceiro foi uma ata assemblear e foi legal porque foi bem na época que se falava em assembleia permanente, sessão permanente. Que é quando tu não tem algum assunto que ele ainda fica pendente e precisa de mais tempo para esgotar o assunto. E aí se transforma a assembleia numa sessão permanente por tanto tempo. Então eu tive que fazer. Foi bem legal. E o quarto, olha, agora eu não me lembro, acho que eram 4, não, eram 3, perdão, 4 é a OAB. Síndico 5 estrelas é 3. Né? Então, 3 mas bem interessante, né? Sim. E foi online também? Foi online. E foi a primeira experiência que eu tive de prova online, que tem alguém te cuidando. Né? Porque a OAB, na época, eu fiz presencial, né? Mas
o síndico 5 estrelas, fica a luzinha ligada, porque eles percebem cada técnico que está do outro lado, né, da câmera, lá em São Paulo, ele fica cuidando de 20 participantes. Então, ele observa se o participante está colando, tá? E daí ele chama atenção. Graças a Deus, ninguém chamou atenção. Deu tudo certo. Então, hoje tu é especialista, então, em síndica... Eu comecei com sindicatura profissional, né? E no início foi mais difícil aqui em Farroupilha, porque as pessoas não estão muito acostumadas com síndico profissional, né? Eu cheguei a ouvir alguém dizer assim, tá, mas síndico profissional, para mim síndico é síndico, né? Então, não, tudo bem. Grandes cidades, Porto Alegre, São Paulo, enfim, né? Já é muito comum, as pessoas nem cogitam em síndico morador, porque já tem a coletividade, já é algo muito de conhecimento de todos, né? A dificuldade que é o condomínio, né? Tu assumir um condomínio, as obrigações, né? Normalmente ninguém quer ser síndico. Ninguém quer ser síndico, mas aí vem uma coisa. Por que ninguém quer ser síndico, né? Tem que estar no condomínio 24 horas? Não. Não, porque o síndico ele é gestor, né? Ele não é zelador que tem que estar 8 horas por dia no condomínio. Tem que fazer as vistorias periódicas, né? Mas aí é da gestão do síndico, é ele que vai organizar, né? Cada síndico tem o seu perfil. Mas assim, tu tem trabalho, então as pessoas não querem porque tem trabalho. Então, quando elas dizem que elas não querem, não, eu não quero ser síndico, elas já estão admitindo que tem trabalho. Claro. Entende? Mas aí se questionam na questão não reconhecem a questão como é que eu vou dizer, do pagamento dos honorários do síndico. Do profissionalismo. Do profissionalismo, né? E aí também porque o síndico toma as decisões, a gente volta lá nas decisões. Quem é que quem é que tem a maturidade de se responsabilizar, né, assumir a responsabilidade de resolver os problemas, né, enfrentar as dificuldades, mal-humores e por aí vai. Porque assim, normalmente as reuniões são marcadas, final de expediente, o cara vem já nervoso do trabalho. Do trabalho cansado. A esposa normalmente já falou tudo para ele por meia, com um pouco de ruído, do né? Ruído, E o principal que eu vejo assim, parece simples, mas tem que limpar a caixa d'água, tem que cuidar do PPCI, tem que um monte de coisa, que se deixar fora e dar um problema... quem paga vai ser todos, né? Mas o responsável vai ser o síndico, né? Um condômino consciente. Não, experiência, né? Experiência também. Todos os condomínios, eles têm as manutenções obrigatórias, né? Eles têm coisas a serem feitas que são obrigatórias, né? A contratação de terceiros. Terceiros, exato. Porque o síndico, ele não dá manutenção. Né? Ele é o responsável por providenciar a manutenção. Então, assim, não é ele que vai ficar irrigando o jardim, fazendo o jardim. Isso é pro zelador, né? O zelador, ou chamam um jardineiro, né? Isso é uma coisa mais... um pouquinho mais complexa, por exemplo, tu podar, né? Dependendo da planta, tu tem que saber como tem que podar, a época de podar, enfim. Então tem as obrigatoriedades. O seguro predial, ele está lá no artigo 1348, né? O síndico, ele existe por causa da legislação, né? As atribuições do síndico, né? As obrigatoriedades dos síndicos, elas existem por causa desse artigo, né, o 1348 ali diz lei, que é obrigatoriedade o síndico realizar a contratação de seguro predial. Né? E o problema de contratar um terceiro para pintar o prédio, para fazer um reparo, né? Isso é um problema também, né? E daí as pessoas... Chamar um conhecido. Eu gosto muito, eu estou falando, mas assim... eu também já fui assim. Entende? Vamos fazer pelo mais fácil. Vamos chamar o seu fulano, porque a gente já conhece ele, ele vem aqui no prédio, ele faz umas coisas.
É de confiança? Ele é de confiança, que bom. É muito importante ter um prestador que é de confiança, mas assim, não é só isso. A gente tem que analisar outras coisas também. Ele tem empresa, ele pode tirar nota? Exato. Né? Então, como que ele está na receita, tu tem que ver a CNDs da empresa. Porque uma pintura predial são valores altos, né? Tu tem que fazer... Hoje a gente chama de due diligence. Isso vem do compliance, né? Tu vai analisar todas as informações, tu vai fazer um trabalho bem detalhado para evitar riscos, evitar não correr riscos. Então, se faz toda uma análise documental da empresa, se pode emitir nota, ou se o prestador, não, eu não emito nota, comigo é com recibo. Tu não vai fazer uma pintura predial com o prestador que vai te emitir um recibo, né? E se é que ele tem todos os equipamentos de segurança, né? Tem as NRs, e depois tem o seguro. E se acontecer alguma coisa, essa empresa ela tem condições, por exemplo, financeiras, se acontece uma coisa com algum funcionário, ela tem condições financeiras para cuidar desse fundo, porque ela vai ter um gasto, né, da responsabilidade dela. Ela tem o seguro com relação aos funcionários dela. No caso de um sinistro, o síndico está ferrado, né? Se ele não cuidar dessas coisas, ele está ferrado. Mas se lógico que todos os condôminos vão pagar, né? Mas o síndico vai estar na linha de frente, né? Sim. É uma responsabilidade grande, né? A gente antigamente só não queria para não se incomodar. Hoje as leis estão muito... uma queda de uma pessoa ali que fica por 2 meses sem poder trabalhar. Quem é que vai pagar o salário dele, né? O INSS... um monte de coisa, né? Se restabelecer. E aí tem uma outra figura que eu entendo que é muito importante, né? Uma vez se fazia, era muito comum a autogestão, que a gente chama, né? O síndico, ele que emitia os boletos, ele que cobrava, nem, né? Tinha épocas que tem colegas que contam, né? Que mais experientes, né? Não tinha boleto. Paga o síndico. O síndico passava nos apartamentos ou então deixava embaixo da porta do síndico o cheque ou o valor, né? E ele no caderninho, né? Nem planilha, ele anotava. É outra época, né? É outra época. Então, assim, hoje tem possibilidade de fazer autogestão? Tem. Mas aí o síndico vai ter bastante trabalho, né? Porque ele tem que entender. Mas ainda tem será? Alguns casos tem. Eu tenho um síndico aqui de Farroupilha, porque quando eu comecei a estudar a área condominial em 2019, advogada, né? Eu já comecei a prestar assessoria jurídica. Tá. Então, eu atendi um síndico aqui de Farroupilha que ele faz autogestão. E de uma forma excelente, sabe? Sim. Mas é só do condomínio dele. A princípio, ele não me falou mais outro. Né? Agora, vem uma figura importante que é a administradora. Sim. Né? A gente fala administradora, mas na verdade, o administrador, por lei, é o síndico, porque ele é o responsável. Sim. É o CPF dele que está lá na receita. Isso. Né? As administradoras de condomínio, elas são empresas auxiliares de administração. Né? Hoje já se diz muito, já se questiona a responsabilidade que a administradora tem ao, como é que eu vou dizer, orientar o síndico, né? Porque o síndico, tem muito síndico que é muito leigo, que assumiu o condomínio, mas bom, eu não quero, administradora, tu que resolve. Sim. Né? Mas aí quem assina no final é o síndico, então eles não se dão conta, a assinatura é dele. Ele está assinando uma decisão que na verdade não foi dele, foi da administradora, né? Mas a figura da administradora é muito importante, porque ela dá um suporte fundamental. Fundamental. Faz o trabalho de botar os números no lugar. No lugar, de fazer os pagamentos, de conferir. Tem a pasta de prestação de contas no final do mês, que é aquela pastinha que fica na administradora. Hoje se tem a possibilidade de ter essa pasta virtual, né, porque tem um sistema virtual que o condômino, a maioria das administradoras hoje está assim. Se não tem, elas já estão se modernizando, né? Entra ali no site ou baixa o aplicativo, entra no aplicativo e consegue acessar por ali a pasta. Ou os pagamentos de uma forma em tempo real,
Um dia do outro, olha aqui, teve um gasto, já foi pago, né? Muito bem. Baixa o PDF e daí tu vê ali todo as despesas, todo o balancete, que uma vez quem fazia era a contabilidade, né? Então as administradoras, elas vieram. Isso evoluiu bastante, né? Sim. Hoje recebe o balancete no celular, tudo, né? Então, por muitas vezes, o trabalho da administradora em conjunto com o síndico é sinônimo de sucesso do trabalho da administradora e de uma reeleição do síndico. Né? Porque acontece muito de um síndico não se reeleger, porque, não teve uma assessoria adequada, né? Então parece que a culpa é do síndico, mas a administradora deixou de fazer muitas coisas, mas aí o síndico tem que cobrar da administradora, não cobrou. Vira um emaranhado de coisas, né? Porque existe, né, quando não tem um síndico profissional, que é hoje a tua especialidade, normalmente faz um rodízio entre os proprietários, né? E aí, num prédio que tem, vamos dizer, meia dúzia de proprietário e o resto inquilino, tu imagina a incomodação que é, né? E daí acaba sempre, é o mesmo proprietário que é. Não, eu assumi porque ninguém quer assumir. Né? É a velha história, né? E isso, assim, em termos de custo, tu considera que é um preço de um profissional que foge um pouco do negócio? O que tu considera isso, assim? O custo, né? Eu sou síndica profissional, né? Desde o início eu sempre busquei capacitação, conversar com outros síndicos, eventos, né? Quando lá em 2019 não tinham muitos eventos, né? Até o ano retrasado tu não viam muitos eventos aqui na Serra Gaúcha, né? Então eu acabava indo para Porto Alegre, Florianópolis, para São Paulo também. Então, para buscar o conhecimento. E aí tu começa a entender a profissão do síndico, que está sendo construída, né? Nós estamos construindo essa profissão, né? E aí a gente fica sabendo de casos assim de síndico que cobra R$200, tu me elege, vota em mim que eu vou cobrar só R$200. Não existe. Porque o síndico, ele é eleito. O síndico, ele só pode ser síndico se ele for eleito em assembleia, né? Pela maioria dos votos dos presentes, né? Então, um síndico externo, o que se faz? O condomínio não, quem foi eleito síndico profissional, né, o síndico externo vai exercer as funções que já estão lá no artigo 1348, tá? Então isso ele tem que fazer. Mas aí daqui a pouco o condomínio quer algumas combinações, né? Então como o síndico externo se faz as combinações através de um contrato, né? Ou na própria assembleia, né? Ali na assembleia se define as condições, nós gostaríamos que você viesse pelo menos uma vez por semana aqui no condomínio, né? Bota em ata, né? Mais de uma vez por semana eu sempre digo, não se formaliza, porque um síndico que vai todos os dias, porque os condôminos querem que ele vá todos os dias, pode configurar um vínculo, né? Então tem uma série de coisas que daí com o olhar jurídico a gente já, né? Só que daí o que acontece? Um síndico que cobra R$500, R$400, R$300 de honorários para ser síndico profissional, né, no condomínio em Farroupilha, né? Quais as condições de trabalho desse síndico? Qual o serviço que ele vai prestar? Não me parece que ele vai prestar um bom serviço, né? Ele vai precisar ter condições de deslocamento, ele estuda, ele tem um trabalho, né? E aí... Tem que estar em todas as reuniões, né? Exato. Ele tem no mínimo uma por mês, que se faz, ou até não, né? Não, na verdade, assim, é por lei obrigatório a Assembleia Ordinária. Então, uma vez por ano tem que se ter, porque tem a prestação de contas, a eleição do síndico, do corpo administrativo, né? Do síndico, subsíndico, conselho... E tem a previsão orçamentária. A previsão orçamentária dizem que a prestação de contas é a cereja do bolo do síndico, né? Mas a previsão orçamentária é do condomínio, porque a previsão orçamentária vai evitar
N problemas. Principalmente com fundo de reserva, né? Claro, porque daí os condôminos sabem o que eles vão pagar, né? Mas assim, esse síndico, ele não vai ter condições, né? E aí a gente fala, pô, a responsabilidade que o síndico tem, a valorização da profissão. Então a gente sempre fala, no mínimo, um salário mínimo. Né? No mínimo, não é admissível o zelador, que tem muito menos responsabilidade, tem as responsabilidades dentro daquelas atividades que ele tem que fazer. Mas ele não é o responsável legal pelo condomínio, né? Muitas vezes ganha muito mais. E aí o síndico, que é o responsável legal, vai receber R$500. Não faz sentido. Né? E daí eu já ouvi pessoas dizendo assim, o quê? Pagar para síndico? Não, né? Acho que muita coisa tem que evoluir. Num condomínio pequeno até tudo bem, que os problemas são menores também. Sim, né? Mas aí se tem uma isenção da cota. Agora, um síndico profissional, Glacir, tem que valorizar a profissão. Porque daí desvaloriza. E aí o síndico profissional que cobrou muito pouco, que não fez um bom trabalho, esse síndico roubou, esse síndico não queremos mais síndico profissional. E daí mancha. Sim, é um problema. Né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi que todo síndico rouba. Eu estava me colocando à disposição, olha, meu trabalho como síndica profissional e tal. Eu ouvi, eu pensei assim, eu fiquei ofendida, porque não. Ofendida não, mas eu fiquei pensando, eu sou síndica, eu não roubo, né? Vamos mudar essa... Toda profissão tem os problemas, mas não são todos, né? O síndico que roubou não era o síndico, era um criminoso. O síndico não rouba, sabe? Então, a gente vem... É um trato jurídico já, né? A gente vem estudando para mudar um pouco a mentalidade, né? E a cultura. Por incrível que pareça, 30 minutos já passou, né? Hoje é um programa de início, né? Aí eu te deixo na câmara 1 aqui para te passar algum recado para os próximos programas, tá? Fica bem à vontade. Tá bem. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, o convite, Glacir, a oportunidade que tu estás me dando para divulgar, né, trazer conhecimento, para trazer informação não só para quem trabalha no ramo condominial, né, que é o síndico, administrador, o contador, mas para toda uma comunidade, porque cada condomínio é uma cidadezinha. Cada condomínio é uma cidadezinha. Os condôminos, eles não querem se incomodar, né? Eles não participam, mas aí quando acontecem os problemas, eles têm que participar, têm que ser mais ativos, têm que estar mais perto do síndico. E eu venho já há muito tempo enxergando uma lacuna, uma coisa que não fecha, que se continuar assim, nossa vida vira um inferno, né? E não é isso que a gente quer. A pior coisa é briga de vizinho, né? Se encontrar toda hora no corredor, na garagem, no elevador, não tem como, né? Não tem como. Então, ou briga com o síndico que está ali representando o condomínio, sabe? Ou o síndico que não valoriza o condomínio e não faz um trabalho bom, né? Então, assim, eu venho com essa ideia, essa visão de mudar a mentalidade, trazer qualidade, porque quando as coisas estão indo bem, é bem-estar para todos, né? E aí, nesse canal, tu estás me dando a oportunidade. Então, eu agradeço. Tu já tem conhecimento e o teu trabalho que tu tem feito no Jornal Farroupilha é muito bom, porque traz um conhecimento para as pessoas, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né? Então, eu te parabenizo pelo teu trabalho no jornal. Obrigada. E isso vai ajudar também a esclarecer muitas pessoas, porque o objetivo da TV é trazer um conteúdo para a maioria, né? E isso hoje, Farroupilha é uma cidade grande, passa de 70 mil habitantes, né? Então, a cidade, acho que precisa desse conhecimento. Então, eu que te agradeço por ter aceito o convite. Muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.